Tudo bem, pessoal? Começamos o Opinião América News. Hoje, uma Opinião América News um pouquinho diferente. Vamos estar itinerante, aproveitando o sábado de Miami. Hoje, um sábado ensolarado, um dia agradável, bem ao estilo do Sunshine State. Temos aqui hoje 82 Fahrenheit, a promessa de um dia com sol pelo menos perto das 6 da tarde. Eu quero trazer as principais notícias, como a gente tem combinado de sempre no final da semana apresentar 3 assuntos que acabaram de uma certa forma sendo destaque aqui nos Estados Unidos, no Brasil. Eu vou falar daqui a pouquinho, óbvio, da eleição de Donald Trump. Ele que para muitos acabou surpreendendo, batendo Kamala Harris, não só conquistando os delegados com uma ampla maioria, mas também tendo uma quantidade de votos bem superior. Mas antes, deixa eu falar do Brasil. O Brasil que segue apresentando aí as suas notícias, o mundo político também bastante agitado, o mundo da economia. Tivemos a semana o dólar disparando, se aproximando dos R$ 6. Tivemos também a taxa Selic sendo aumentada de novo. E é claro que na política nós temos também já todos os preparativos, daqueles que vão tentando demonstrar força já com os olhos em 2026. Por isso que eu quero falar de 2 personagens que seguem ainda bastante ativos, no noticiário e na discussão nas redes sociais. Um deles é Pablo Marçal. Pablo Marçal, que teve um revés nessa semana. Ele acabou sendo indiciado pela Polícia Federal, aquela história do laudo falso que foi publicado, nas vésperas das eleições municipais. Laudo esse que tinha a figura de Guilherme Boulos, o seu adversário do PSOL, como alvo. E agora Pablo Marçal foi chamado a começar a prestar esclarecimentos à Justiça. Ele prestou um depoimento de cerca de 3 horas na Polícia Federal. Acabou alegando que foi, na verdade, obra dos seus assessores, que ele não teve participação direta na publicação do laudo, que agora passa a ser, então, algo que tem potencial, segundo alguns juristas e algumas pessoas ligadas ao universo da política, de até tornar Pablo Marçal inelegível. Ele tem se colocado como um player possível para 2026, tem já manifestado de forma reiterada o seu desejo de se candidatar para a presidência da República nas próximas eleições, mas terá antes que vencer esses obstáculos na Justiça. Falando de uma outra figura que, sem dúvida alguma, volta ao cenário, tentando demonstrar ainda força, apesar do desgaste sofrido nas eleições municipais, estou falando do ex-presidente Jair Bolsonaro, que para muitos não teve um desempenho como se aguardava, como cabo eleitoral. O PL, o seu partido, o partido de Valdemar Costa Neto, não teve também as vitórias que estavam programadas, apesar de ter superado em muito os resultados do partido do seu principal adversário ainda, o Partido dos Trabalhadores do presidente Lula. Bolsonaro, ele ao longo desses últimos dias vem dado recados importantes para exatamente marcar terreno e recuperar aquilo que possa ter sido perdido ao longo desse último processo eleitoral, em termos de vigor, de capital político, de conexão com os seus eleitores. E para isso, o presidente Jair Bolsonaro tem deixado claro que não vai admitir, por exemplo, que outras lideranças da direita consigam se viabilizar. Depois de uma queda de braço pública com Pablo Marçal, o presidente Bolsonaro mirou agora o seu arsenal
para um ex-aliado, o deputado federal Ricardo Salles. Ricardo Salles, que ficou bastante chateado por ter sido rifado da possibilidade de se candidatar para a Prefeitura de São Paulo pelo PL, inclusive demonstrou publicamente a sua insatisfação e até trocou de partido, retornando para a sua antiga legenda, o Novo, com a promessa de poder, já na próxima eleição, buscar novos ares, eventualmente uma vaga para o Senado. Mas, a partir desse conflito, ficou uma rusga que parece só ter crescido, envolvendo Jair Bolsonaro e Ricardo Salles. Depois da eleição de Donald Trump, Ricardo Salles fez uma postagem em rede social falando sobre o papel do maior de todos os intergalácticos, uma figura de linguagem que passou a ser utilizada de forma pejorativa pelo presidente Jair Bolsonaro. Ricardo Salles classificou Donald Trump como o principal líder dos intergalácticos e elogiou, inclusive, a sua coragem, a sua resiliência, o seu papel em ter se mantido íntegro, mesmo após a derrota de 2020. Segundo Ricardo Salles, ingredientes que o fizeram retornar vitorioso dessa vez às urnas. Parece que a postagem não agradou nem um pouco Jair Bolsonaro, que acabou contestando, não diretamente a essa fala, disse que Ricardo Salles, na verdade, seria uma viúva Marsalete. Uma crítica pelo fato de Ricardo Salles, nas eleições municipais, ter ficado ao lado de Pablo Marçal na reta final da campanha. E fechando com o nosso último assunto, talvez o principal deles, falando sobre a eleição. E Donald Trump, já no seu discurso de vitória, revelou, inclusive, algumas pessoas que deverão compor o seu governo a partir de 20 de janeiro. Agora, além de Donald Trump, uma outra figura que sai bastante vitoriosa, não só com relação à sua influência, bem como financeiramente. Estou falando do bilionário Elon Musk, que depois de confirmada a vitória de Donald Trump, acabou ganhando quase 30 bilhões de dólares em ações das suas empresas. Elon Musk, uma figura ainda pouco compreendida por muitos, que suscita em torno dele um pouco de mistério, deve ser, inclusive, alguém que terá participação direta, oficial, nesse novo mandato na Casa Branca. Tem muita gente apostando que Donald Trump e Elon Musk juntos podem fazer parte de um contexto que vai além da política e da economia mundial. Poderiam estar fazendo parte do início do que para esses consideram o início do apocalipse? E por que será que tantas lideranças mundiais temem o que está por vir a partir desse novo governo Trump? Vale lembrar que as autoridades do Departamento de Justiça americano anunciaram também a prisão de 3 pessoas que estariam ligadas a um conluio, uma trama, um plano macabro de eliminar Donald Trump. E essas pessoas teriam uma ligação direta com o Irã. Donald Trump toma posse em 20 de janeiro de 2025. Aguardemos. Fecho aqui Opinião América News dessa semana. Eu quero te encorajar a continuar acompanhando os nossos vídeos, divulgando o canal, nosso canal no YouTube, a nossa plataforma, tentando aqui colocar vídeos diários, o nosso podcast, aliás, já anunciando que na próxima semana vamos ter 2 dias com podcasts. Na terça-feira eu já anuncio inclusive a presença de Luiz Piquet, da Piquet Law. Ele que vai bater um papo comigo. Ele tem uma vasta experiência aqui nos Estados Unidos, no Brasil, e certamente vai nos proporcionar um bate-papo muito interessante. Terça que vem, continue por aqui. Já deu seu like? Já se inscreveu? Já compartilhou o nosso canal? Fique à vontade. A gente se vê. Um abraço.
Até mais.